Imagine assistir, aterrorizado, enquanto uma bruxa sinistra surge no quarto do seu bebê recém-nascido e conversa com ele por 20 minutos. Caso você tenha uma história assustadora para contar, não hesite em nos enviar para o e-mail que está na tela e na descrição do vídeo. Olá a todos, me chamo Ana e desde o nascimento de nossa filha, Sofia, há 2 meses, nossas noites nunca mais foram as mesmas. Meu marido, João, e eu mal conseguíamos acreditar na alegria que ela trouxe para nossas vidas. No entanto, à medida que os dias passavam, uma sombra negativa começou a se formar sobre nossa felicidade. Todos os dias, entre as 19 horas, Sofia começava a chorar. Mas não era um choro comum de bebê. Era um som desesperado, quase como se ela estivesse com medo de algo que não podíamos ver. Nós a embalávamos, a alimentávamos, tentávamos todas as técnicas que conhecíamos para acalmá-la, mas nada funcionava. Esse tormento durava até as 20 horas, quando, como num passe de mágica, ela finalmente se acalmava e adormecia exausta. Pesquisamos na internet e descobrimos que esse fenômeno era chamado de a hora da bruxa e que ocorre em determinadas horas do dia. Muitas outras famílias passaram por algo semelhante, mas as explicações variavam de superestimulação a cólicas, sem uma razão clara. Apesar disso, a explicação não nos confortava. A sensação de que algo mais sinistro estava acontecendo persistia. Decidimos instalar uma babá eletrônica moderna no quarto de Sofia, equipada com visão noturna e sensores de temperatura, para monitorá-la durante o dia e a noite. Talvez, pensávamos, pudéssemos entender melhor o que estava perturbando o nosso bebê. Colocamos a câmera em um canto estratégico, cobrindo todo o berço e a maior parte do quarto. As primeiras noites foram tranquilas, mas Sofia continuava a chorar inconsolavelmente às 19h20 horas. Na terceira noite, após a instalação da babá eletrônica, revisamos a gravação da noite anterior. João estava ao meu lado, e quando começamos a assistir, o terror lentamente se apoderou de nós. Nas primeiras horas, tudo parecia normal. Sofia iniciou o choro às 19h, e alguns minutos depois fui confortá-la. Quando entrei no quarto, senti um calor anormal, como se a temperatura tivesse subido subitamente. Revendo as gravações novamente no modo de visão noturna e na visão de calor, vimos algo que nos deixou assustados. Na visão de calor, um vulto apareceu ao lado do berço de Sofia. A silhueta era clara e inconfundível. Uma figura com o nariz grande e curvado, mãos longas e esqueléticas e algo na cabeça que parecia um chapéu pontudo. Era a imagem clássica de uma bruxa, mas ver aquilo na tela, no quarto do nosso bebê, era aterrorizante. A figura permanecia ao lado do berço, observando Sofia com uma atenção sinistra. Seu nariz adunco projetava uma sombra longa, e suas mãos pareciam prontas para agarrar nossa filha. O chapéu pontudo completava a imagem aterradora, uma visão que parecia saída de um pesadelo. O choro de Sofia se intensificou, e a figura permaneceu ali, imóvel, até que o relógio marcasse 20 horas. Fechei o laptop abruptamente, meu coração batendo descontroladamente. João estava pálido, os olhos arregalados de medo. Não sabíamos o que fazer, mas sabíamos que algo muito errado estava acontecendo em nosso lar. Naquela noite mal conseguimos dormir. A imagem da figura sinistra pairando sobre o berço de Sofia estava gravada em nossas mentes. O choro desesperado dela parecia que ainda estava em nossos ouvidos e a sensação de impotência nos consumia. Decidimos que na noite seguinte vigiaríamos Sofia de perto, preparados para enfrentar o que quer que fosse aquela presença maligna. Às 19 horas do dia seguinte, tudo parecia normal. Estávamos ansiosos e atentos, observando cada movimento através da babá eletrônica, equipada com visão noturna e sensores de temperatura. O quarto de Sofia estava silencioso, exceto pelo som suave de sua respiração.
Mas quando o relógio marcou 19h15, o choro começou, cortando o ar como uma lâmina. Corremos para o quarto, mas a porta estava trancada. Tentamos abri-la com força, mas algo parecia segurá-la do outro lado. Peguei meu celular e liguei a câmera no modo de visão noturna. A imagem que apareceu na tela me fez tremer. Lá estava a figura novamente, ainda mais clara e ameaçadora. Desta vez, ela estava inclinada sobre o berço, suas mãos esqueléticas estendidas em direção a Sofia. A sombra do chapéu pontudo se destacava na parede, e seus olhos brilhavam com uma malevolência fria. Com um esforço tremendo, João conseguiu arrombar a porta. Quando entramos no quarto, a temperatura estava sufocante. Sofia chorava desesperadamente e a figura sinistra desapareceu diante de nossos olhos, como uma névoa dissipando-se no ar. Peguei Sofia em meus braços, tentando acalmá-la, mas ela estava tremendo de medo. João, em um ato de desespero, pegou a câmera e começou a investigar o quarto. Não encontramos nada fora do comum, mas a sensação de uma presença maligna ainda pairava no ar. Decidimos então recorrer a uma medida mais drástica. Chamamos uma médium e mãe de santo conhecida como Mãe Francisca, que era também uma benzedora muito respeitada na região. Mãe Francisca era uma mulher de presença imponente, com uma sabedoria que parecia transparecer de seus olhos. Ela trouxe consigo ervas e outros elementos sagrados e começou a examinar o quarto de Sofia. Ao acender suas ervas e recitar cânticos conhecidos como pontos, sentimos a atmosfera mudar. Ela nos explicou que a presença que víamos era real, uma entidade antiga e maligna atraída pela vulnerabilidade dos recém-nascidos, especialmente aqueles que não foram batizados. Ela nos contou sobre esse período ao entardecer, quando as atividades mágicas e as forças sobrenaturais se intensificam. Originado de tradições antigas e folclóricas, é frequentemente associada ao momento em que as bruxas e feiticeiras se tornam mais ativas. Mãe Francisca explicou que a bruxa que víamos era um espírito maligno, possivelmente de uma feiticeira da Idade Média ou posterior, que agora se alimentava da energia vital dos bebês não batizados. Ela é uma bruxa antiga, disse Mãe Francisca em um tom grave. Provavelmente alguém que praticava magia negra em vida e cuja alma está presa entre os mundos. Ela se alimenta do medo e da energia vital dos bebês. E o fato de Sofia não ter sido batizada ainda a torna um alvo mais fácil. Mãe Francisca começou um ritual de purificação, espalhando sal ao redor do quarto e recitando cânticos antigos. Nós assistíamos, segurando Sofia firmemente, esperando que aquilo pudesse nos livrar daquela presença aterrorizante. O ritual durou horas, e durante todo esse tempo, Sofia permaneceu inquieta, seu choro transformando-se em gemidos baixos. Quando Mãe Francisca terminou, ela nos garantiu que a entidade havia sido expulsa, mas nos avisou que sua ligação com o nosso mundo poderia não ter sido completamente cortada. Ela pode tentar voltar, disse ela, mas agora vocês estão preparados. Nos dias seguintes, Sofia dormiu tranquilamente, e João e eu começamos a acreditar que o pesadelo havia acabado. Mas então, em uma noite, João estava revisando algumas imagens da câmera quando notou algo perturbador. O ser, ou bruxa, havia retornado. Desta vez, a figura sinistra não apenas pairava sobre o berço, mas também tocava Sofia e a retirava do berço. Assistimos horrorizados enquanto a bruxa começava a conversar com Sofia, e o mais bizarro era que o bebê parecia responder. O diálogo entre os dois durou exatamente 20 minutos. João e eu ficamos paralisados de medo, nos perguntando o que eles poderiam estar conversando. Quando a figura finalmente desapareceu e Sofia foi colocada de volta no berço, um silêncio sepulcral tomou conta da casa. Nos dias que se seguiram, o medo se transformou em um constante estado de alerta. Cada som, cada sombra parecia carregar uma ameaça invisível.
Sofia continuava dormindo tranquilamente, mas a imagem da bruxa conversando com ela não nos deixava em paz. Decidimos que não podíamos esperar mais. Era hora de tomar medidas definitivas para proteger nossa filha. Levamos Sofia à igreja local para falar com o padre Roberto. Contamos a ele tudo o que estava acontecendo, desde o choro inconsolável até a visão da bruxa e o estranho diálogo. O padre nos olhou com seriedade, entendendo a gravidade da situação. O batismo é um sacramento poderoso, disse ele. Ele protegerá Sofia de influências malignas. Devemos realizá-lo o mais rápido possível. Organizamos o batismo para o dia seguinte. Quando Sofia foi finalmente batizada, sentimos uma onda de alívio. A cerimônia trouxe uma sensação de paz que não sentíamos há semanas. O padre Roberto também abençoou nossa casa, espalhando água benta em todos os cômodos e recitando orações de proteção. Naquela noite, finalmente dormimos um pouco mais tranquilos. No entanto, mesmo após o batismo, não podíamos deixar de vigiar Sofia através da babá eletrônica. João continuava a revisar as gravações todas as manhãs, procurando por qualquer sinal da bruxa. Alguns dias depois do batismo, durante uma dessas revisões, João encontrou algo que fez o sangue gelar. Nas imagens noturnas, a bruxa apareceu novamente. Desta vez, a figura sinistra não tocou Sofia, mas ficou ao lado do berço, observando-a em silêncio. João acordou-me imediatamente e assistimos juntos à gravação, sentindo o pavor aumentar a cada segundo. Apesar da bênção e do batismo, a presença maligna ainda estava lá, como uma sombra que não podia ser dissipada. Decidimos que precisávamos de mais ajuda, algo mais poderoso para combater essa entidade. Voltamos a procurar Mãe Francisca, que nos recebeu com a mesma serenidade de antes. Eu sabia que ela poderia tentar voltar, disse Mãe Francisca. Mas agora temos uma vantagem. O batismo deu proteção a Sofia, mas precisamos fortalecer a proteção ao redor dela e da casa. Mãe Francisca realizou um ritual mais elaborado, envolvendo ervas raras e pontos antigos que ressoavam com uma energia poderosa. Desta vez, ela nos ensinou a criar um círculo de proteção ao redor do berço de Sofia, usando sal e ervas sagradas. Isso manterá a bruxa longe, garantiu ela. Os dias seguintes foram tensos, mas não houve mais aparições. A cada entardecer, João e eu refazíamos o círculo de proteção, mantendo-nos vigilantes. Sofia continuava a dormir tranquilamente, e o choro inconsolável que marcava a hora da bruxa tornou-se uma memória distante. Ainda nos perguntávamos sobre o diálogo entre Sofia e a bruxa, o que poderia ter sido dito naquela noite. Mas ao menos com as proteções, podíamos finalmente respirar um pouco mais aliviados. E assim, embora a ameaça nunca estivesse completamente erradicada, sabíamos que estávamos mais preparados para enfrentar o que viesse. A presença da bruxa nos marcou, mas com amor, fé e a ajuda de Deus e Mãe Francisca, continuávamos lutando para proteger nossa filha. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.